Salve, salve, nação rubro-negra! Olá você, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Na calada da noite, presidente fala demais e futuro de Dela Cruz é vazado no Flamengo. Marcos Braz fracassa em negociação mela no Flamengo. Razão para Pedro ser reserva vem à tona e drama no Flamengo ganha novo capítulo. Após Pedro voltar aos treinos com Sampaoli, Flamengo traz à tona a situação de mais 3 jogadores. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Além da demissão do preparador físico do Flamengo, segundo informações do portal UOL, o Pablo Fernandes ele foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o famoso STJD, pela violência contra o atacante Pedro. De acordo com a publicação, a denúncia foi protocolada na última segunda-feira e foi baseada no artigo 254, inciso A, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê pena por agressão física. O agora ex-preparador do Flamengo pode receber punição de 4 a 12 partidas de suspensão, mesmo após a sua demissão do clube do Flamengo. Ainda de acordo com a publicação, a Procuradoria ela tem como conteúdo de provas matérias jornalísticas e posts nas redes sociais. Isso porque não há vídeos que mostrem o momento da agressão e não houve aí relato na súmula da partida. O julgamento ainda não foi marcado. O jornalista Vene Casagrande revelou que a novela pelo Wendel chegou ao fim e não teve o desfecho esperado pelo Flamengo. Acontece que o Mengão e o clube russo não chegaram a um denominador comum e, por isso, o volante não vai vestir a camisa do Flamengo, pelo menos nessa temporada. Aspas, o Flamengo não chegou aos números pedidos pelos russos, ou seja, não houve entendimento entre as partes, fecha aspas. Sobre o assunto Claudinho, o jornalista Fábio Aleixo, ele trouxe uma atualização que acabou considerando o nosso querido Marcos Braz como um mentiroso, gerando surpresa, inclusive, em vários torcedores. Alexander Medvedev, diretor do Zenit, respondeu ao Mercado da Bola que nunca houve uma negociação com o Flamengo pelo Claudinho. Aspas, não negociamos, é tudo especulação, disse lá o diretor. Restando apenas hoje para fechamento da janela de transferências no Brasil, dificilmente o meio-campista deve jogar com o Sampaoli. Que coisa, hein? Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Não custa nada, é de graça. Me ajuda aí. Se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, aperta o botãozão ali, inscrever-se, aperta o sininho ali também, ali bonitinho, até ele ficar pretinho, e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, valeu. Ontem, aparentemente, as coisas voltaram aos eixos no Flamengo, depois daquela confusão incrível envolvendo o atacante Pedro e o preparador físico Pablo Fernandes. Depois do atacante ficar de fora do treino de segunda-feira, ontem ele foi visto com os demais colegas treinando normalmente para o jogo contra o Olímpia pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América, que vai acontecer amanhã às 21 horas, no Maracanã. Além do Pedro, Davi Luiz treinou normalmente, Ayrton Lucas segue em transição e o Eric Pulgar ficou somente na academia. O treino foi comandado pelo Jorge Sampaoli de forma intensa, de olho nesse adversário tão perigoso. Ontem, pela Libertadores, a gente teve aí o Fluminense empatando em 1-1, com o Argentino Júnior, e a nota triste do jogo foi a expulsão do lateral esquerdo Marcelo, que deu um pisão violento no adversário e, segundo informações, o rapaz teve fratura no local e pode ficar fora dos gramados por até 1 ano. Que papelão, hein, Marcelo? Para com isso. O Atlético Paranaense perdeu do Bolívar, lá na Bolívia, por 3-1, e o River Plate venceu na Argentina com Dela Cruz e tudo por 2-1. O presidente Rodolfo Landim realizou a viagem lá nos Estados Unidos, onde teve importantes reuniões com representantes da Adidas do Brasil, que é a fornecedora de materiais do Flamengo, e dirigentes do Inter Miami, clube da Major League Soccer da MLS dos Estados Unidos.
O encontro com o Inter Miami aconteceu para discutir assuntos relacionados aos modelos de gestão e estudos sobre SAFs. Durante a sua estadia em solo americano, o Landim teve um jantar em Orlando com a direção do Real Madrid, também visando trocar experiências e discutir aspectos relacionados ao futebol, principalmente a SAF. Há 5 anos, o Flamengo tem se consolidado como uma das principais potências do futebol sul-americano e, com as conquistas de títulos, vai ficando cada dia mais perto de criar uma hegemonia no continente. Fora das 4 linhas, a gestão do Rodolfo Landim, ela vem fazendo o Flamengo alcançar patamares muito diferenciados, mostrando a força que o Flamengo tem com os seus recursos próprios. O grande momento que o clube vive traz cada vez mais patrocinadores dispostos a estampar as suas marcas no Flamengo, que converte tudo isso na melhoria da sua estrutura e no futebol. E, por falar nisso, mais uma marca histórica foi alcançada no Flamengo. De acordo com o portal UOL, o Flamengo registrou um faturamento de 582 milhões de reais em receitas brutas no primeiro semestre de 2023. O que chama bastante a atenção dos analistas é que são 140 milhões a mais do que foi faturado no mesmo período de 2022. O tamanho do feito fica mais evidente pelo fato de que o valor que o Flamengo faturou nesse primeiro semestre é superior à arrecadação de 16 clubes somados da Série A no mesmo período. Manchete. A diretoria está revoltada. Atitude de moleque. Jornalista traz notícia de mercado que ferveu no Flamengo. Problemas dentro e fora do Brasil podem estragar os planos da diretoria do Flamengo. Dos que já estão no elenco, o Pedro foi a grande dor de cabeça do Flamengo essa semana, E depois dessa confusão toda, chegou-se a cogitar a sua saída do clube por falta de oportunidades. O assunto parece ter sido solucionado na noite dessa última segunda-feira, numa reunião entre o empresário do jogador, familiares e representantes do Flamengo. Agora, segundo o jornalista Vene Casagrande, o que revoltou de vez a diretoria foi um vazamento na Europa. A proposta que o Flamengo fez ao Zenit para contratar o Wendel foi exposta na imprensa russa. A atitude foi vista da pior forma possível na alta cúpula do Flamengo, que não se sentiu confortável em ver dados privilegiados no noticiário estrangeiro. Por outro lado, razões variadas deixam o negócio com o volante ainda mais complicado e praticamente encerrado. Além do vazamento e da procura do Napoli pelo Wendel, o Zenit ainda pediu simplesmente o Pedro em troca para fazer o negócio. O camisa 9 atraiu o interesse dos russos, mesmo que o Flamengo não tenha intenções de fazer negócio nesse momento. Thiago Ribeiro, empresário do volante, admitiu que as tratativas estão emperradas e o negócio está cada dia mais complexo. Em entrevista ao jornal Sport Express da Rússia, ele revelou as dificuldades das tratativas. Aspas, as negociações sobre o Wendel são um processo muito complexo que ainda está em andamento. Porém, o tempo é muito limitado para fazer tudo isso. Fecha aspas, disse lá um empresário que, junto com o Flamengo, corre contra o tempo para o jogador conseguir se transferir para a equipe de Jorge Sampaoli, ainda nessa janela que fecha hoje. Mesmo com a janela se encerrando, o Flamengo ainda pode trazer jogadores que estejam sem clube e que, portanto, poderiam ser contratados mais na frente. O Marcos Braz, inclusive, já tem uma lista de jogadores que estão livres no mercado. Além de um volante, o Marcos Braz também pensa em trazer um meia armador para fazer sombra ao Arrascaeta. Depois de não conseguir fechar com o De La Cruz, Claudinho e Wendel, o novo alvo do Flamengo é o meia ofensivo argentino Lanzini, de 30 anos, que atualmente está sem clube. Antes ele estava no West Ham da Inglaterra e chegaria sem qualquer custo para o Flamengo. O meia disputou 23 partidas na temporada 2022-2023 pelo West Ham, com 3 gols marcados e 1 assistência. Diante da sondagem, o empresário do jogador aguarda aí uma proposta oficial do Flamengo, destacando que vai dar preferência ao clube do Rio de Janeiro. O meio-campista Nicolás de la Cruz é um dos sonhos de consumo do Flamengo e do Jorge Sampaoli. Mas a negociação com o jogador do River Plate não se desenvolveu da maneira esperada e acabou se estendendo de uma forma que nenhuma das duas partes queria.
Em uma entrevista para o jornal argentino Olé, o presidente do Liverpool do Uruguai, detentor de 50% do passe do jogador, José Luiz Palma, deixou vazar que o jogador está sendo mesmo negociado. Aspas, parece que está feito. Receberíamos uma quantia de 8 milhões de dólares, 38 milhões de reais. Porém, o destino do jogador de 26 anos não vai ser no Flamengo. A tendência é que o Al Duhail do Herman Crespo seja o futuro time do meia. Isso porque estão dispostos a pagar a multa rescisória junto ao River Plate. O clube do Catar vai desembolsar 16 milhões de dólares, 76 milhões de reais na cotação atual. Os contatos entre o staff do jogador e os dirigentes do Al Duhail evoluíram bastante nos últimos dias. Mas, de acordo com o portal Coluna do Fla, a diretoria do Flamengo tenta a sua última cartada para contratar o De La Cruz. Segundo informação do jornalista Bruno Cortez, o Flamengo aumentou a sua proposta, que anteriormente era de 7,5 milhões de euros, cerca de 39 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador, e agora aguarda aí uma resposta do time argentino, já que a janela de transferências fecha hoje. Manchete. Sampaoli chegou a conversar com ele, razão para Pedro ser reserva vem à tona e drama no Flamengo ganha novo capítulo. Nessa terça-feira, o Pedro compareceu normalmente aos treinos para preparação para o jogo dessa quinta pelas oitavas de final da Libertadores. Porém, é clara a insatisfação do jogador com a perda de espaço na equipe titular. Em nota postada depois do grave acontecimento, o Pedro disse: eu poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas, fecha aspas, demonstrando com isso a sua frustração pela reserva. De acordo com informações do GE.com, o motivo do Sampaoli ter deixado o Pedro na reserva foi o não atendimento dos pedidos feitos pelo treinador, a fim de acertar o seu posicionamento e as questões táticas em campo. Assim como faz com todo o elenco, o Sampaoli mostrou vídeos ao jogador apontando melhoras, mas depois do seu retorno dos amistosos da seleção brasileira, o empenho dele, desejado pelo técnico argentino, não foi mais demonstrado nos treinos. Na visão dele, falta intensidade do camisa 9 nos treinamentos do Flamengo. A comissão técnica, segundo informações de bastidores do Flamengo, notou gestos impacientes do Pedro ao longo dessas atividades. Não é a primeira vez que o jogador demonstra insatisfação com a reserva, e ele já havia declarado insatisfação com a falta de espaço com o então técnico Paulo Sousa em 2022. Quando tudo parecia estar resolvido com o retorno do jogador aos treinos, a torcida do Flamengo descobriu algo estranho na forma como o Pedro lidou com o Sampaoli, e isso preocupou demais a torcida na web. Segundo informações publicadas pelo Globo Esporte, o Sampaoli e o Pedro não tiveram nenhum contato ou aproximação no retorno das atividades no CT Jorge Elal, CT Ninho do Urubu. O jogador poderia ter optado por treinar em separado e ser preservado desse jogo aí contra o Olímpia do Paraguai na Libertadores. Mas ele preferiu se juntar ao restante do elenco e seguir normalmente a sua vida. As revelações na reportagem do GE não pararam por aí e mais questões relacionadas ao treinador foram reveladas. De acordo com fontes ouvidas pelo site, o Sampaoli mantém uma postura de frieza com outros jogadores do elenco profissional do Flamengo. Além do centroavante, Pedro, Pablo, Varela e Rodrigo Caio são exemplos de jogadores com poucas oportunidades dadas por ele. Inclusive, o trio já foi informado que pode procurar um novo destino, assim como fizeram Marinho e Vidal ao receber o mesmo recado. O Flamengo publicou imagem do Pedro no treino dessa terça-feira no CT Ninho do Urubu, onde ele treinou normalmente e está à disposição para o jogo contra o Olímpia, mas o clima no elenco ainda está longe de ser o ideal. Aí eu te pergunto, você acha que o Pedro vai ter mais chances daqui para frente com o Sampaoli, depois desse rolo todo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços aqui para os meus amigos queridos. Olha lá! Alô, torcedores do Flamengo de São José de Piranhas, na Paraíba. Aquele abração para vocês, meus queridos.
Alô, Gustavo Lopes. Alô, torcida do Flamengo da cidade de Atalaia, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Terezinha de Jesus. Alô, torcida do Mengão de Uruçanga, Santa Catarina. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Edmilson Barcelos. Alô, galera do Flamengo aqui de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Vandinho de Tubibal, Jandaira, no Rio Grande do Norte. Alô, flamenguistas de Jandaira, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Tico Santos. Alô, torcida do Flamengo de Simão Dias, em Sergipe. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, Anderson Santos. Alô, flamenguistas de Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abração também para vocês, meus queridos amigos. Alô, Wilson Antônio da Silva. Aquele abração para você, meu querido. Alô, Francisco Macedo, o Titico Flazico. Alô, torcida do Flamengo de Ingazeiras, no Ceará. Aquele abração para vocês, meus queridos. E por fim, para o meu amigo João Maria Ribeiro e para o seu filho Jefferson Felipe, que está fazendo aniversário hoje. Parabéns, meu garoto Jefferson Felipe. Muita saúde e muitos anos de vida para você, meu querido. Tamo junto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles, Mengão!